Olá, sou a Cláudia Fabiana de Jesus, formação em Psicologia e Psicanálise Lacaniana. Raiva. Vamos conversar hoje sobre raiva. É muito comum ouvir essa questão da relação com essa emoção da raiva, como que eu lido com a raiva, como que a raiva vem e invade a minha vida, as minhas emoções. Eu tenho raiva de quê, para quê, né? É um assunto do cotidiano, é um sentimento que as pessoas não dividem muito, elas têm receio de falar de raiva, né? É uma emoção que de alguma forma ela é reprimida, as pessoas não falam muito porque é feio falar da raiva, mas a raiva está aí, ela é presente, a raiva é uma emoção até muito primitiva, né? A raiva é uma força que de alguma forma ela está aí presente, né, nos nossos aspectos de instinto. O ser humano ele vai lapidando as suas emoções, ele vai, com o amadurecimento, ele vai lidando melhor com aquilo, mas a raiva está aí, ela existe, ela é presente, né? Desde uma criança que está raivosa com o outro que pegou o brinquedinho, né? A raiva então é um instinto, é uma força, né, que pode ser muito destrutiva. E a grande questão é quando a gente amadurece, qual é o uso que eu faço da raiva, tá? Então, o primeiro ponto é aceitar que existem momentos que você já ficou com raiva, ou alguém já ficou com raiva de você. Se você consegue aceitar que você já teve raiva ou tem, se você consegue trazer isso na sua consciência, se você é leal com você para fazer isso, né? Ou se você não consegue fazer isso, porque você foi educado a não falar de raiva. Então você reprime a raiva, você dá outro nome para ela, para não poder falar dela, né? E aqui eu trago essa provocação no sentido de encarar as próprias emoções, encarar os sentimentos, encarar o que está aí, tá? Então, por exemplo, eu já vi algumas situações de escuta que de repente a pessoa ela tem uma raiva, ela acolhe esse sentimento, essa emoção, ela fala disso, ela elabora, ela coloca em palavras essa emoção, ela não coloca no corpo. Porque se eu não posso dizer, falar, se eu não utilizo a linguagem para simbolizar, eu vou para o corpo, né? Eu vou para o físico, eu vou bater, né? Eu vou agredir. Então é algo para se pensar. Se eu reprimo muito isso, vai para onde se não for no simbólico? Vai para o corpo. Seja algo destrutivo para o outro ou destrutivo para mim mesmo. Muitas vezes a pessoa tem raiva de si e ela se machuca ou ela tem comportamentos destrutivos contra ela mesma, tá? Então a raiva, se ela for canalizada, conversada, se ela for escoada, vamos chamar assim, ela é transformada. Então já vi casos da pessoa num processo de separação, por exemplo, né? Ela sair do pico do amor, lá pelas tantas o ódio, e aí o ódio faz muito mal, daqui a pouco ela tem raiva, e essa raiva é uma força em que a pessoa faz o movimento de voltar a cuidar dela, a dar amor próprio para ela, se cuidar, voltar a sair, né? Ela fica com a raiva e ela usa isso como uma força para ela sair de um estado de melancolia ou sair de um estado de tristeza que ela estava ali parada, ela estava paralisada com aquele sentimento e a raiva vem e fez mal para ela, mas ela utiliza isso, ela verbaliza, ela não reprime e ela vai transformar nessa raiva numa força de ser destrutiva para ser construtiva para ela. Então a raiva faz ela dar uma sacudida na vida dela e falar: não, peraí, eu vou cuidar de mim, né? Eu tenho uma raiva do outro, que o outro fez isso comigo, fez isso. A raiva, né, construtiva traz essa pessoa de volta à vida, uma força em que ela não estava tendo, uma força em que ela usa para retomar a vida dela. Então, né, eu tô com raiva do outro, tal, mas peraí, deixa eu acordar para a vida, afinal de contas eu existo sem o outro e eu vou viver, né? Então ela usa
essa força para sair, para passear, para estudar, para conversar e dar força para ela retomar a vida dela, tá? Então, um aspecto importante, por exemplo, aí da raiva, né? Agora, a raiva reprimida, escondida, né? Ela é perigosa porque ela fica aí. Ela não é dividida, ela não é compartilhada, ela não pode ser transformada, tá? Tem pessoas que são dominadas pela raiva, né? São pessoas que têm, às vezes, até um transtorno da impulsividade, né? A raiva vem, domina, é algo para trabalhar, é algo que precisa, né, ser melhor trabalhado para que a pessoa, porque a pessoa também pode sofrer muito com isso. Então a raiva é uma emoção que está aí, vai estar aí nas nossas vidas, né, que a gente poder falar desse assunto, desse tema, né, poder falar isso com as crianças, com os adolescentes, né, com os adultos, poder falar da raiva com os idosos. A raiva é uma emoção primitiva que eu posso olhar para ela, ser trabalhada para que ela possa ser transformada em outras emoções, tá? Então, que você, em momentos de raiva, possa olhar para isso, possa nomear, possa simbolizar, né? Possa ter alguém para dividir sobre isso, né? Que você possa fazer essa travessia para ter outras emoções, né? Posteriormente em relação a isso, né? Que você possa de alguma forma cuidar de você para que a raiva não domine você, né? Porque você pode ser maior que os seus sentimentos, né? E que você possa cuidar dos seus outros aspectos, das suas outras emoções para que a raiva não domine você, tá? Então vamos falar da raiva, vamos compartilhar sobre isso e que a gente possa fazer uma boa travessia dessas emoções, acolher, né, essas emoções e que a gente possa, de alguma forma, ter um menu de várias opções na vida e que a gente possa fazer um uso melhor das nossas emoções. Né? Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com os amigos.